Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Quintas Cast. Dessa vez uma entrevista ao vivo aqui com o Vitor Leal, professor, ator e diretor de teatro. E aí, tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, tudo certo, seguindo e começando 2024 aí cheio de planos. Bom, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de começar perguntando sobre a sua formação, cara. Pode falar um pouquinho sobre a tua jornada, como é que você começou a estudar teatro? Cara, comecei depois de algumas experiências na escola, né? eh, não levando aquilo a sério de forma alguma, né? Porque afinal de contas, você levar a arte a sério no período da escola é uma coisa praticamente absurda, né? Eu sou homem, filho único, então você pode aí deduzir que não foi uma coisa muito bem vista pela família. Não me deram uma trava, mas nitidamente ninguém ficou feliz com isso. A tal ponto de eu mesmo tentar me convencer de que eu não estava convencido a fazer aquilo. Era um entretenimento, né? Meus amigos da escola me perguntavam se eu ia ficar fazendo teatro mesmo, e eu falava que não, que eu estava só curtindo, tirando uma onda, sendo que na verdade aquilo estava sendo terapêutico para mim, né? Era o único momento que eu conseguia me expressar de uma forma mais verdadeira. Repare, sem que as pessoas soubessem que eu estava sendo verdadeiro, né? Sem que eu tivesse que usar um personagem ou uma máscara social. Depois disso, eu tive algumas experiências em cursos livres, né? Eu tive lá o Calouste Gulbenkian, conheci alguns amigos na escola que me levaram, na Praça 11 aqui do Rio de Janeiro, me levaram para essa experiência. Fiquei um ano lá fazendo curso livre, e aí eu já começava a admitir para mim, não para os outros, né? De que já era uma coisa séria. Fiquei, não faltei nenhum dia. Eu acho que por algum motivo estranho do universo, eu deixava para ficar doente finais de semana, né? Durante a semana eu tinha que ir para o teatro. Já era uma carga horária intensa, porque eram 3 vezes na semana, 4 horas de aula. Então eram 12 horas semanais. Então acho que aquilo ali já me deu uma bagagem, né, de um ano. Na verdade foi um ano e meio. E na sequência disso eu tentei a Martins Pena, que foi quando eu entrei em 2008. E aí me formei em 2010, que lá são 2 anos e meio, né? No finalzinho de 2010 me formei. E aí, ao invés de seguir o protocolo habitual de todo estudante de teatro, né, que era você faz um profissionalizante e vai direto para a universidade, eu resolvi fazer o contrário, assim, porque eu fiz uma escola de formação que, pô, é a melhor do Rio de Janeiro, porque ela é muito completa, né, a nível de teatro, né, ela não tem a questão do audiovisual, mas ela é completa no fator didático, ela é versátil, ela, enfim, tem muitas pessoas lá com um trabalho muito, realmente muito bom, com didáticas diferentes, né? Uma escola de formação de atores, antes de tudo, é um panorama, né? Então você não se especializa em nada. E eu acho que foi esse sentimento que me deixou meio órfão, porque eu me formei bem, mas me formei assim, querendo juntar uma galera para poder fazer peça. E eu falei assim, cara, a gente não sabe nem por onde começar, né? Foi aí que a gente começou a fazer um retrospecto do que a gente tinha vivenciado na Martins Pena, que eram os jogos, né? Que eram os treinamentos que a gente vivenciou com os professores que a gente mais se identificou. A gente ia trocando isso. Quando eu me dei conta, eu estava mais jogando e treinando do que de fato ensaiando a peça que a gente tinha se proposto. Foi aí que me veio um start, e em 2011 eu conheci a Naomi Silman, que é uma atriz do Lume Teatro, é um grupo sitiado lá em Campinas, na minha opinião, é o melhor grupo de teatro a nível de atuação do Brasil, né? Porque é um núcleo interdisciplinar, né? Vinculado ao Unicamp, é o único grupo do Brasil que é pago para pesquisar técnicas de atuação. Então você já pode imaginar daí que, ao contrário dos outros grupos, né? Que é uma corrida feroz por editais, não, eles tinham patrocínio, eles tinham apoio, né? Que não que fosse grandes coisas, né? Da Unicamp, e a oficina que eu tive com ela me fez sair daquele padrão normal, que seria logo em sequência ir para a universidade. Eu fiquei, já era, como acabei sendo, na escola não era, mas no teatro eu me tornei CDF, né? Aquele que estava ali, em pouco tempo virava monitor de professores, né? Então já comecei a ganhar um dinheirinho ali logo no começo do teatro, ajudando a dirigir, fazendo assistências e tal dos meus professores e minhas professoras na época. E aí eu comecei a fazer residências no Lume, né? Que eu ia para São Paulo todo ano para poder me especializar, e fiquei durante uns 6 a 7 anos, se eu não me engano, 7 anos, 7 anos exatamente. Eu fiquei fazendo isso, eu fiquei
fazendo oficinas seguidas, porque eu percebi, na Martins Pena também, em outros cursos que eu fiz no Rio de Janeiro, cursos de uma relevância um pouco menor, na minha opinião, que os melhores professores que eu tinha, eles exercitavam eles tinham alguma fonte para extrair aquilo, né? Foi aí que eu descobri que um professor que foi um professor, não foi meu professor, mas foi um professor importante, né, pelas conversas de corredor na Martins Pena, que é o Dudu Gama, que ele me falou uma frase que me marcou muito, cara, que era assim: não existe teatro contemporâneo, o que existem são grupos contemporâneos criando suas pesquisas. Se você quer conhecer um teatro mais contemporâneo, o que seria teatro contemporâneo na minha concepção na época, né, em 2009, 2010? Seria um teatro não engessado, seria um teatro que não tivesse só aquela primazia do texto, né, aquela coisa século XVIII, aquela coisa de, ou antes até, né, muitos séculos onde o autor era o centro do teatro, né, e o ator era o marginalizado da sociedade. Ele falou isso: corra atrás desses grupos. Foi exatamente isso que eu fiquei fazendo. Por 7 anos eu ficava fazendo residência nos grupos que eu acreditava que eram bons, então consegui assimilar uma quantidade de conhecimento bem interessante, bem importante para mim, que me possibilitava ficar me reciclando a nível de oficinas e técnicas e ao mesmo tempo dando aulas, né? Aulas esporádicas para poder me manter com isso. Fui para a Unirio em 2017, quando eu descobri que ia ser pai, né? Porque quando uma notícia dessa cai no nosso colo, a gente fica louco, né? Foi que comecei a fazer uma série de testes que eu sempre detestei fazer, né? Porque essa é um outro ponto que eu vou falar mais para frente, né? O mercado do ator, né? Uma coisa é a arte do ator, outra coisa é o ofício do ator. E eu sempre fui do time do ofício do ator, da arte do ator, né? E não de como ele se insere no mercado. E aí fiquei lá em 2017, né? Me formando lá na Unirio, fazendo lá, não foi nos 4 anos, foi um pouquinho mais, porque o horário é muito, muito elitista, né, das obrigatórias, pô, de uma da tarde às 19, então é aquele horário que você tem que trabalhar. E aí comecei a dar aulas mais expressivas, mais interessantes, formei alguns grupos, fiz preparações de elenco, tenho uma relação muito mais próxima e íntima do teatro, eu sou muito mais do teatro, mas eu gosto muito de preparação de elenco para audiovisual, para curtas, médias, longas. Eu passei a curtir isso de uns 5 anos para cá, onde eu comecei a me especializar nesse tipo de atuação também. E aqui estou aqui, levantando os meus cursos, desejando centro de treinamento, porque eu sou realmente um apaixonado pela arte do ator, né? Mais do que pelo ofício. E a tua formação, ela foi muito, assim, interdisciplinar, né, assim, e você fez várias coisas ao mesmo tempo, assim. Como é que você vê essas multifunções, assim? Você é um ator, mas também pode ser um diretor, pode preparar um elenco para uma coisa específica, ou pode trabalhar outras questões relacionadas a teatro, audiovisual. Como é ser esse multiprofissional, assim? Cara, eu acredito que isso acaba se tornando uma realidade pela falta de opção. É uma necessidade. Assim como muitos artistas não tinham, e não tem até hoje, né, uma subvenção estatal, né, um apoio estatal equivalente ao desejo, né, ao desejo básico, né? Temos muitos grupos de teatro, muitos artistas independentes aí que eles acabam sendo obrigados a assumir outros postos, né? Outras funções, né? Muita gente se retirou para as universidades, que não era um primeiro lugar de desejo, né? Mas acabaram se tornando. Tem muitos professores excelentes nas universidades que tiveram que poder ficar nas universidades, por exemplo, para poder ter os seus grupos de pesquisa por dentro da universidade, né? Tiveram que ter, porque assim, a gente vive no capitalismo e as coisas são movidas pelo dinheiro, né? Não dá para você fazer uma única coisa. Então, acredito que essa precariedade, essa precarização do trabalho, né? Ela tem essas questões, né? Essa balança, né? Porque é muito apaixonante a profissão, sabe? Ela é muito apaixonante para você falar que não quero mais. Então, geralmente, quem larga é porque não vê perspectiva de futuro material mesmo, não vê como pagar os boletos com isso. Então, assim, a multifunção, que seria você atuar, dirigir, dar aula, produzir, né? Enfim, assumir funções diferentes em projetos diferentes, acaba sendo a sua forma de sobreviver para que você não abandone aquilo, né? É muito difícil você estar fazendo uma única coisa. A gente não tem
a perspectiva de estar só atuando, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito, por exemplo, com os meus alunos é que não existe concurso público para ator, né? Então, assim, ou você arruma uma forma de se vender, no bom sentido da palavra, ou no mal também, né? Cada um tem seu caminho, acredita nas suas possibilidades, ou você não tem perspectiva. Então, é uma dificuldade grande, e dessa dificuldade grande, é claro que não quero romantizar a dificuldade jamais, mas é uma dificuldade, é uma precarização que acaba criando uma polivalência no artista. Ou você aprende muitas coisas, ou você é sufocado e desiste, né? Tanto que muitos que passaram, né, essa jornada comigo, principalmente no início, né, na escola de formação, viraram iluminadores, viraram roteiristas, viraram outras coisas que não têm nada a ver com teatro, sendo excelentes artistas, né, tendo um potencial gigantesco, mas que é aquilo, né? O boleto é mensal, né? E o dinheiro do artista não é mensal, né? Às vezes você ganha pouco dinheiro, às vezes você ganha muito dinheiro que você tem que distribuir por meses. Então, assim, você tem que vender e gerenciar, além de se especializar artisticamente. Então, assim, todas essas coisas, eu estou falando de uma necessidade material que acaba criando uma polivalência artística, né? Você acaba se tornando, tendo mais tentáculos. Então, assim, acaba sendo uma formação muito complementar para você atuar, tendo a experiência de ter dirigido, é muito interessante, porque você ficar de fora, tendo uma responsabilidade de um coletivo, né, faz com que você perceba tudo que você gostaria e tudo que você não gostaria como ator, né? Você olha assim, caramba, será que eu sou assim também? Não quero ser. Ou olha só que coisa legal ali que aquela atriz ou que aquele ator está me dando, né? De função específica da atuação, de fato, né? E aí, quando você volta para a cena, quando você vai atuar, por exemplo, você tem a possibilidade de poder mudar seu comportamento, de poder criar essa visão mais estendida do fazer teatral. Mesma coisa quando você está dando aula. Quando você está dando aula, na verdade, é melhor ainda em alguns aspectos, né? Porque, como eu sempre gostei muito do treinamento e da arte do ator, dar aulas acabou se tornando uma consequência, né? Para muitos, um plano B, mas para mim, eu nunca enxerguei como um plano B, eu enxerguei como uma consequência de alguém que gostava muito de treinar e que muitas vezes gostava mais de treinar do que ir ao teatro assistir certas peças só porque tem atores famosos no elenco, né? É, até porque é isso, né? Como eu falei, mercadologicamente se trata de vender, então não necessariamente é o melhor que está em cartaz, mas é o que vendeu o melhor que está em cartaz. Então, assim, eu sempre briguei muito, se for uma questão pessoal, é uma questão pessoal para mim até hoje, né? Que existe essa polivalência artística, didática. Muitas vezes eu sinto, na maioria das vezes, sinto muito mais prazer de estar entre alunos ou entre atores, podendo fazer uma pesquisa em um tempo mais artesanal da arte, que isso me fascina de fato. A gente vive num tempo cada vez mais corrido, então, assim, você ter um lugar para você ficar 4 ou 5 horas sem celular, né, se concentrando, tendo uma troca energética, tendo uma troca real com outras pessoas em coletividade, é praticamente coisa de outro mundo, né? Você não tem um espaço para fazer isso, né? Então você cria algo a partir do ficcional, você cria algo que é real, que é relacional, e depois você joga esse real relacional com uma relação 1000 vezes maior, que é o público. Então, assim, eu acho que o teatro, ainda que historicamente seja velho, ele não morre por conta disso, porque à medida que a gente está cada vez mais próximo de tecnologia, robô, inteligência artificial, encontrar seres humanos para uma reunião, uma, sei lá, uma espécie de comunhão real ali, onde você vai trocar uma série de coisas, parece, ainda que antigo, nos dias de hoje, parece, falando assim, parece quase que um artigo de luxo, né? Então, é um lugar onde você ainda tem a oportunidade disso. Eu acho que o teatro ele muda de cara, né, de acordo com o seu tempo, tudo muda de cara de acordo com o seu tempo, com a sua economia, com a sua história, com a sua cultura, mas eu acho que ele tem esse lugar, né? Ainda é um lugar do presencial, um lugar do encontro, é um lugar de você adquirir várias habilidades diferenciadas, né? E você falou desse amor pelo treinamento, pela repetição também, eu posso acrescentar aqui, né? E a ideia da comunicação, assim, porque
por exemplo, eu criei esse podcast porque eu queria entrevistar cientistas, artistas e tal, queria me comunicar com eles e trazer alguma coisa para o público. E o professor, ele tem muito esse papel de comunicador, né. Como é que você se vê, assim, colocando a comunicação e a vontade de comunicar, ela se tornou um prazer também para você ao longo do tempo? Bom, é um prazer absurdo, tanto que é uma das frentes que eu quero ampliar, né, que é o fator comunicação, porque por autoproteção e sobrevivência, eu acredito que os artistas do teatro, eles passaram a viver em pequenos guetos, pequenos grupos, competindo em festivais, competindo por editais, mas não se comunicando, né? E aí isso é muito contraditório, né? Como é que pode você querer desenvolver uma arte para poder atingir um número gigante de pessoas, quando na verdade a gente não cria um fazer coletivo, realmente coletivo, sabe? Com mais grupos. De vez em quando, quando isso acontece, e ainda bem que isso acontece quando alguém resolve dar passos atrás, entre aspas, né, da cena, para poder construir essas pontes. E aí é onde são criados festivais, onde são criados redes de comunicação. E eu acho que a comunicação é fundamental, Jorge, porque a gente hoje consegue alcançar um número de pessoas sem intermediação, sabe, de curadoria de edital, sem o dono do teatro, quando você tem que pagar um aluguel exorbitante que você não tem como tirar do seu bolso. Então, assim, é uma coisa que, vamos lá, eu acho, por exemplo, que o youtuber e o influencer, eles não são atores. Acho não, tenho certeza, eles não são artistas. Mas tem uma coisa que nos últimos tempos eu comecei a invejar isso, nos podcasts também, que é pô, você cria uma comunicação direta, né? Se o teatro é feito para o público, por que que a gente fica tanto tempo ensaiando em sala fechada, por exemplo, usando a analogia do teatro? A gente fica tanto tempo em sala fechada para então conseguir uma lei de incentivo, para então, depois da lei de incentivo, conseguir um patrocínio, para só meses ou até anos depois a gente conseguir ter um contato muito efêmero, muito rápido, né? Uma transição muito pequena, de pouco tempo, temporadas curtas, com o público. Sendo que desde o começo o teatro, né, etimologicamente, né, é o lugar de onde se vê, né, é o lugar de onde se olha, né, é para que você mostre, né? Então, assim, eu acho que as ferramentas de comunicação elas são uma frente que tem que ser incluídas e abraçadas pelo teatro, por outras artes visuais também, de forma definitiva. Porque quando a gente faz uma coisa que gosta muito, a gente também adquire uma propriedade para falar sobre. E é de uma felicidade imensa poder falar sobre uma coisa que você, não vou dizer domina, mas uma coisa que você conhece, que você sabe fazer, para um número maior de pessoas, em períodos onde você não está necessariamente em cartaz, né? Porque a competição para estar em cartaz, ela é feroz, né? Ela demanda que os donos, né, os proprietários do espaço, cedam esse espaço para você. Agora, nos veículos de comunicação, né, um podcast, um canal de YouTube, um Instagram, seja lá o que for, você consegue se comunicar direto com pessoas, às vezes pessoas que não tinham interesse no teatro e passam a se interessar por isso. Eu digo isso porque quando eu estou consumindo YouTube, às vezes eu me interesso por um assunto que eu não me interessava, porque ele está sendo comunicado, porque tem gente falando com tanta propriedade sobre aquilo que eu, cara, caraca, quando eu vou ver, eu tô tipo, assistindo vídeos. Hoje em dia, né, assistir um vídeo de mais de 2 minutos é uma raridade. Quando eu vou ver, eu estou assistindo um vídeo de 20, meia hora, 40 minutos sobre um assunto que eu não tinha o menor interesse antes. Então, acho que o papel da comunicação naquilo que a gente tem propriedade, na arte, né, que é sempre muito sucateada, muito relacionada à falta de grana, relacionada praticamente à pobreza, ao voto de pobreza mesmo, né? Se a gente consegue comunicar isso que a gente faz, a importância disso que a gente faz, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva de mudança de panorama. Então, eu acredito que a comunicação ela é fundamental e, à medida que o tempo vai passando, ela vai se tornar indispensável, assim, no meu ponto de vista. E a comunicação também é um modo de formar, de formação de plateia, de formação de eventuais novos atores. Porque a gente tem no Brasil um cenário que eu acho que é meio assim, tudo ou nada, assim. Tem uma parte do teatro que tá ligada às elites, né, cursos caros, pessoas que têm algum conhecimento já, são da elite e tal e conseguem fazer aquilo.
Por outro lado, tem grupos populares, que aí também a pessoa não ganha dinheiro, o ator tem que ganhar dinheiro, né? Assim como o professor também. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, por exemplo, tem muito pré-vestibular comunitário, né? Uma coisa que eu apoio totalmente. Mas, cara, essa coisa do professor viver no pré-vestibular comunitário sem ganhar nada, vamos fazer um pré-vestibular comunitário que consegue também dar um dinheiro para o professor, consegue fazer uma vaquinha ali, consegue ter, se viabilizar também financeiramente, né? Então parece que assim, ou o cara vai para a praça lá e faz uma atuação para ganhar nada, ou ele tem que ter uma grana forte para investir num curso, que geralmente vai ser na área nobre da cidade. Quer dizer, parece que a gente não tem um meio termo, assim, né? Ah, E a comunicação e a tentativa, né, da gente conversar politicamente também sobre as questões de classe e tal, é uma tentativa de tentar encontrar aí esse meio termo, né? exatamente, porque aí você pega naquele assunto lá do começo que eu disse que eu ia falar mais para frente, que é a arte do ator versus o ofício, né? O ofício que eu digo é a carreira. Carreira acho que é uma palavra melhor. Que assim, eu nunca consegui compactuar com tudo aquilo que o ator tem que fazer para ter um pequeno espaço ao sol, né? Nem para ter um grande espaço, mas um pequeno espaço. São muitas camadas competitivas. Na verdade, o ator, o artista da cena, ele passa mais tempo fora da cena do que na cena, porque todo o tempo que ele passa fora da cena é produzindo, captando recursos, tentando se enquadrar ou fazendo testes para então ter um tempo específico na cena. Então, assim, e o que, que o artista faz quando ele está fora de cena? Ele só faz isso, porque um edital, ele pode. Tem um monte de gente concorrendo, né? Edital é assim, cara. Quando ele sai, os artistas saem correndo, né? Que nem, enfim, mosca, né, atrás de um lixo, assim. É uma loucura, né? E é péssima analogia, mas é real, porque como a gente não consegue ver nenhuma fatia de subsídio, quando ela vem nesse formato. Depois a gente tem que se vender mais uma vez para empresas que às vezes a gente não concorda com absolutamente nada daquilo que elas É, propagam. e para dar um exemplo assim, que eu lembrei agora, eu estava lembrando de um relato que eu ouvi até num podcast, que uma funcionária de uma empresa, o chefe virou no final do ano e falou assim: tem várias caixinhas aqui, uma delas tem um novo iPhone. E ela, a primeira coisa que ela pensou foi: caraca, o pessoal vai se humilhar mesmo, sair correndo atrás das caixinhas. Aí ele falou: quando eu falar já, pode catar as caixinhas aqui. Aí ela, sem pensar, foi lá e se humilhou. Se jogou no meio das caixinhas, mas aí não É, conseguiu, enfim. Ganhou uma caixinha com sonho de valsa, tá? mas olha, a comparação serve muito. A comparação serve muito, porque é de uma tristeza grande você ter bons artistas aí que acabam não se tornando conhecidos porque não conseguiram pagar suas peças, não conseguiram pagar seus filmes, entende? Seus documentários, porque outras pessoas, às vezes, que já estão acostumadas a ganhar, e outra coisa também, o meio nem é sempre 100% correto, né? Tem um favorecimento também, às vezes, né? Muitas panelas são criadas, e no começo quando você está bem jovem nisso, você cria um ranço e depois você entende que ou é isso ou não tem opção também. E aceitar essa realidade é uma tristeza. Por isso que eu acredito que a construção do meio termo, ela exige um trabalho hercúleo, né? Um trabalho maior, mas ela é fundamental, entendeu? E eu acredito que assim, se a gente começa a comunicar aquilo que a gente faz, a gente abre também a centelha do interesse em outras pessoas, né, cara? Você vê aí YouTubers aí que, pô, vou falar agora o que seria mais artístico, sem citar nomes, mas YouTubers aí com, pô, sem nenhuma expertise, sem nenhum talento, sem nenhum preparo, que, pô, grudam um celular ali no ring light, abrem um canal no YouTube, começam a ter visualizações, começam a ganhar dinheiro com isso, sem sair de casa. Então, assim, chega uma amiga minha, que também é atriz e palhaça, ela gravou um vídeo no Instagram e é hilário o vídeo, né? Porque ela falava no vídeo que agora, para ser atriz, ela tinha que ser influencer, né? Mas ela não estudou para ser influencer, né? Ela passou a vida inteira treinando ser atriz, ser palhaça e tudo mais. E agora, ou você adere a essas plataformas, ou você está
fadado ao esquecimento, assim, tipo, não dá mais para você. A idade vai bater, as responsabilidades vão bater, você vai ficar eternamente num padrão de vida muito curto, né? Muito limitado, né? E, por exemplo, como é que você vai pensar numa aposentadoria para um artista? Né? Se até para aquele que contribuiu, vamos dizer assim, recebendo uma fatia relativamente generosa ao longo de uma vida inteira, e o artista, ele vai parar lá na não é casa dos artistas, não, ele vai parar no retiro dos artistas, ele vai literalmente fazer esse Retiro. voto. Vai parar no retiro, vai parar num lugar que não tem a menor estrutura, porque não tem mais espaço para ele, né? Inclusive artistas aí globais aí, esqueci o nome do ator lá da Grande Família, que, pô, fizeram uma vaquinha, o Beisola, que estava fazendo uma vaquinha recentemente Isso. porque não tinha emprego, né? Então, assim, é foda você viver numa instabilidade muito grande, né? Sem ter um mínimo. Assim, eu acredito que estabilidade total ninguém tem, mas, assim, um mínimo de recursos para que você possa ter uma longevidade na profissão, isso é fundamental. Eu acho que a comunicação de fato, um caminho muito poderoso para esse estabelecimento, porque para estabelecer essa possibilidade, porque quanto mais no gueto você fica, mais esquecido você fica também. E outra, eu acho que quando você gosta daquilo que você faz, dar uma aula, dar uma entrevista, falar sobre, eu acho que é uma extensão do seu trabalho e uma responsabilidade social também, porque existe aí também no senso comum a ideia de que esse ofício é uma coisa, quando na verdade a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é, entende? Tipo, tem gente que acha que é voto de pobreza na certa. Tem gente que já acha que ir ao teatro, por exemplo, é um lugar muito chique. Eu tenho uma tia que ela só foi ao teatro para me assistir. E quando eu falava para ela, tia, vamos no teatro ver uma peça tal, ela sempre se recusou, cara, categoricamente, porque ela sempre alegava o mesmo motivo. Eu não tenho roupa para ir ao teatro. E a minha vontade de falar para ela é, pô, mas quem está fazendo teatro não tem roupa nem para vestir também, porque não tem dinheiro para ganhar. Então, assim, é uma contradição, né? É o pobre fazendo o rico assistir, né? O artista fazendo quem tem dinheiro para poder consumir a arte, sendo que o artista não tem recursos para viver relativamente bem, né? Da arte dele. Então, é sempre uma instabilidade muito grande. Então, assim, comunicar, eu acho que também é uma responsabilidade social, não é só um fator sobrevivência, você você dar voz ao que você faz, né? Porque você vai estar representando um monte de pessoas quando você fala sobre o que você faz. Um monte de pessoas que queria falar, mas acha que às vezes é uma perda de tempo, ou que isso não vai dar um retorno. E de fato, materialmente, num primeiro momento, faz sentido você pensar que isso não dá um retorno, mas assim, são formas de você fissurar esse sistema mercadológico também, você poder falar diretamente sem intermediação dos mecenas, entendeu? Você poder falar direto com quem pode se interessar por aquilo que você faz, né? Porque esse caminho, eu nunca pensei que eu fosse afirmar isso para mim mesmo, quanto mais falar isso para os outros. Mas esse é um caminho, por exemplo, que um influencer faz. Esse é um caminho, por exemplo, que um youtuber faz. E o artista ele ainda fica aprisionado por uma crítica que ele tem a ele mesmo de que a arte dele não está boa o suficiente ainda. E aí eu pergunto, como é que não está boa o suficiente ainda se ele não entrou em contato com o público? Não entrou em contato com o público, ele tem que passar por tantas camadas para ser aprovado, para subir no palco, que ele esqueceu que o teatro é feito para o público. Então, assim, comunicar aquilo que você faz é estar em relacionamento direto com o público também. Então, eu acho que isso não é menos, não é menor. Eu acho que isso é tão importante quanto. Né? Você pode não estar fazendo uma cena, mas você está falando sobre processos criativos, você está falando sobre a sua visão de arte no mundo. Então, eu acho que isso também pode ampliar a visão daqueles que já consomem arte, né? E modificar a visão deles também, né? E ampliar o alcance de pessoas que acham, né, que os dados, né, de quem consome arte são dados ridículos, né? São dados sofríveis, assim, né? Muito pouca gente vai ao cinema, muito pouca gente vai ao teatro, nem se fala, a uma orquestra ninguém nunca foi, né? Se não tiver um projeto social que leve alguém ao teatro, que leve alguém a assistir uma orquestra que seja, né? Ninguém para pensar em sã consciência em ir no Teatro Municipal assistir alguma coisa.
E outras pessoas acham que se não for no Teatro Municipal nem é válido também, né? Que tudo acontece aqui no Rio de Janeiro, no centro e na Zona Sul, né? Que fora daqui não existe produção cultural, o que é uma grande mentira também que elitiza o pensamento, né? Então, assim, comunicar, eu acho que é mais um braço, é mais uma extensão do fazer artístico, com certeza. Eu acho que as novas mídias, né, elas têm essa missão, elas colocam pra gente essa missão, né? Porque se você parar pra pensar, hoje com o celular eu consigo gravar um vídeo de qualidade absurda que, sei lá, no início do século, um cineasta não conseguia, né? Para dar um exemplo do audiovisual, para dar um exemplo agora do teatro. A gente tem muitas traduções do português, a gente tem condições de aprender outras línguas, quer dizer, a gente tem acesso a uma dramaturgia que antigamente não tinha. O que que a gente está É, fazendo com isso? A gente está tornando isso popular ou acessível para outros, né? Tu falou do teatro municipal, eu lembro que a última ópera que eu vi no municipal essa contradição, né, entre o rico e o pobre, o erudito e popular. Eu tinha dinheiro para comprar o ingresso da ópera, sendo é, professor pobre, sim, mas ao mesmo tempo eu cheguei lá e só tinha rico. E não tinha, por exemplo, uma pessoa negra. Eu é, cheguei a tirar essa foto do público, assim, porque me impactou muito, assim, você ter uma perspectiva sem uma pessoa negra. E depois eu até exato. apaguei, porque fiquei com raiva daquela foto. Total. É, então, assim, é uma coisa que seria acessível, essa pessoa poderia comprar o ingresso, mas como não tem uma formação de público, essa formação de plateia, ela nem considera isso como uma possibilidade no teatro municipal. Não, não considera. Não considera até porque, né, nós vivemos em muitas camadas sociais, né? E classes também, né? Não só classes econômicas diferenciadas, mas classes culturais também. Eu lembro, por exemplo, de ter assistido, eu acho que foi no Estação Net ali em Botafogo, o, o volume um é cinema, né? O volume um de Ninfomaníaca, que eu odiei porque no volume um não acontece nada, assim, é só uma exposição infinita da personagem principal, né? E só no volume 2, mas isso é meu, E no tá? 2 Quero você acaba discordar. saindo traumatizado, né? Exatamente. No um você sai entediado e no 2 você sai traumatizado. Então, assim, e a primeira coisa que eu pensei foi, porra, o Lars von Trier, cara, ele tá querendo ganhar em dobro, aí dividiu o filme. Essa alegação de que o filme era longo nunca me desceu. Tá, mas o ponto não é esse. O ponto é a plateia. A plateia falando super bem, usando argumentos que, pô, para mim são incabíveis, né? Porque eu fiz arte a vida inteira, então, assim, eu falo, cara. E aí você olha a roupa das pessoas, você olha a forma como as pessoas estão falando, e o que é mais contraditório, eu sei que elas não são ricas, eu sei que elas não são nem classe média alta, elas são de classe média para pobres. Só que elas fazem parte de algum tipo de, aspas, elite cultural que iria ao cinema consumir esse tipo de produto que trabalhadores que estavam ali na construção civil próxima, que talvez ganhem mais dinheiro do que algumas pessoas que estavam na plateia assistindo o filme, nunca vão se sentir pertencentes àquele espaço. Então, assim, classe social, e não só material, mas também cultural, eu acho que ela cria isso, né? Ela faz, inclusive, o artista pobre se achar uma elite, não tendo recursos para exercer a própria profissão, né? Então, assim, são muitas contradições que se a gente não para bater um papo, cara, fica obscuro, inclusive para quem faz, assim, né? Não é só porque você faz ou você se recusa a se vender sei lá, a comercial de TV ou a publicidade ou a não sei o quê. Não, não faço isso. Que você também não está entrando num processo de emborrecimento, de engessamento, de perceber que você só está fazendo para os seus. Né? Isso é muito comum, por exemplo, nas escolas de formação e na academia. Né? Às vezes, uma boa peça de teatro não vai para frente porque quem está fazendo não se sente suficientemente apoiado ou aplaudido pelos seus pares. E esquece que pode ter um público alvo, né? Que pô, poderia adorar aquilo, né? E não está tendo contato com aquilo. Né? O mesmo grupo, o mesmo elenco que está, sei lá, vamos falar de comédia, que não está rindo de um ensaio, não é o mesmo público que vai no teatro assistir aquela peça e de repente vai morrer de rir daquilo. De repente vai atribuir um outro sentido
completamente diferente àquele que os artistas estão atribuindo. Então, assim, entender que você pode atingir outras camadas da sociedade, que essas camadas podem dar continuidade à sua obra artística e ressignificar essa obra artística para você que está fazendo, como é que você pode ter essa dimensão sem a experiência ou sem a comunicação disso? Você tem que falar sobre isso, você tem que permitir essa possibilidade. Para permitir essa possibilidade, tem que furar as bolhas, né, cara? E eu acho que a Sem comunicação é dúvida. uma ótima oportunidade de furar essas bolhas, né? De sair dos mesmos guetos e nichos, sejam pobres, ricos, elitistas culturais ou não. Bom, voltando aqui com o Vitor Leal. Vitor, eu percebi que você tem vários conceitos, né, que você se interessa quando a gente fala de atuação. Por exemplo, o conceito de partitura do ator, o SAT também, do Eugênio Barba, atuação realista. Você pode falar um pouco sobre algum desses conceitos, como você gosta de trabalhar? Com certeza. Cara, eu vou começar pela antropologia teatral do Eugênio Barba, que foi o que de fato me encantou no teatro. Assim, na verdade, já era muito encantador ter um personagem com uma fala, com uma circunstância. Quando eu descobri que existia uma coisa do Eugênio Barba, do Odin Teatro, e Grotowski também, né, que foi discípulo de Stanislavski, mas seguiu um outro caminho, que era o caminho das ações físicas, né, e não o caminho da psicologização, né, da atuação. Cara, foi aí que o meu coração foi arrebatado pelo negócio de uma vez por todas, né? Porque antes do teatro, eu gostava de praticar esporte, eu gostava de ficar, eu gostava de me mexer. Isso me movia. Quando eu fui descobrindo o teatro físico e descobrindo também que não se tratava de um talento, entende? Não se tratava de saber rir ou chorar, de ser engraçado, e que isso podia ser construído com base em treinamento, aí o jogo mudou muito drasticamente para mim. Assim. Eu sabia que com a repetição você podia alcançar uma coisa que antes você não tinha. Né? E uma coisa que eu fui percebendo nos meus primeiros cursos de teatro que só corroborou com isso, né? Só juntou com isso, que era nos meus primeiros cursos de teatro, cara, é impossível numa arte como o teatro, onde você é um instrumento de você mesmo, né? Diferente do jogador de futebol, que pode botar a culpa no juiz, pode botar a culpa no time ou na bola que tá furada. Diferente do lutador marcial, que pode botar a culpa também no juiz ou no preparador físico. O ator, se faz uma cena mal, ele vai botar a culpa em quem? Ele até pode tentar botar a culpa no diretor, mas quem está na cena é ele. Então, assim, se ele não tem uma boa performance de cena, ele se sente sabe, o cocô do cavalo do bandido, né? Então, acabou que o lugar do teatro, do ator, se tornou um lugar muito egóico, né? Porque se você não é um músico que pode reclamar que a guitarra, que o violão está desafinado, quem está desafinado é você. Então, muitas vezes, até por autodefesa, né, ou auto-boicote, ou boicote dos outros, né, cria-se um clima muito ruim, né, em cursos de teatro, ou numa companhia de teatro, ou num elenco, né, onde os egos se inflam para mascarar o que de fato interessa, que é você melhorar aquela tua performance artística ali, você apertar os parafusos, né? E eu descobri que com a repetição isso era viável. Com a repetição, eu podia ter uma dilatação corporal maior, que isso seria bem-vindo ao teatro, e que isso não precisava ser uma coisa mentirosa, ou que eu não estaria falseando. Eu descobri que você pode, através de ações físicas específicas, ações físicas e ações imagéticas, acessar fluxos de sensações que vão dar uma leitura de emoções ou uma leitura de sensações, ou vão gerar um impacto no espectador, né? Você pode, através de ações físicas e vocais, gerar um impacto em você. Por consequência, você vetoriza esse impacto, você lança esse impacto para aquele que está te assistindo. Então, assim, tem técnica. Você é capaz de ser mestre de si mesmo, você é capaz de dominar aquilo, né? Para pensar num dançarino ou numa dançarina. Ela pode errar a coreografia, mas ela sabe que tem que esticar aquela perna naquela barra. Ela sabe que tem o beabá, entendeu? Pensa num lutador.
ele pode perder a luta, mas ele sabe que, pô, ele depende de um boxeador, ele tem o jab, tem o direto, tem jogo de perna, tem uma série de coisas, né? Agora eu vou atacar, agora eu vou segurar. Tem uma série de estratégias que ele não tem que assimilar de uma maneira intelectualizada apenas. Eu acho que a teoria ela é fundamental para você entender os estilos, os gêneros, as possibilidades que você tem. Assim, eu, por exemplo, acesso muita coisa através da leitura, né? Eu vou entendendo algumas coisas, mas aí logo depois, né? Preciso da praxis, na realidade. Eu preciso teorizar com base naquilo que eu pratico, né? Então, assim, eu posso teorizar antes, praticar e teorizar após. Eu acho que aí é a união perfeita, o casamento perfeito entre teoria e prática. Então, assim, na antropologia teatral, eu descobri que antes da expressividade, que seria ator não, que seria personagem, cena, circunstância, existe uma série de vivências pessoais que dizem respeito só ao corpo e à voz do ator, como, por exemplo, o conceito de energia, né? Eu tenho um mestre, o Renato Ferracini, ator do Lume também, né? Que num simpósio na Unicamp ele falava assim, pô, quando você fala a palavra energia do ator, parece uma coisa etérea demais, né? Uma coisa que você não pode pegar, parece que também está atrelado ou associado a talento ou a gênio, ou seja lá o que for. Não tem nada a ver com isso. Ele falou assim: então troca essa palavra por força. Você tem duas unidades que você tem três unidades que você pode pensar. Você tem o tempo e o espaço. Você pode fazer uma ação em velocidades diferenciadas. Rápido, muito lento, hiper rápido, que seria mais rápido do que o muito rápido, hiper lento, né? E você pode fazer isso em um espaço, que é o espaço que você está, ou o espaço que o seu corpo assimila, né? Você pode comprimir o seu corpo, ou você pode dilatar o seu corpo. E que essas combinações de espaço, tempo e ações físicas, né, no quesito força, você pode tensionar, você pode suavizar, você pode criar um híbrido entre tensão e suavização, né, e que isso vai te gerar sensações. Junto a isso, ainda tem o fator imaginação. Você pode, né, porque, assim, eu acredito que, em suma, em resumo, a arte, o ofício do ator, ele está muito relacionado à capacidade que aquele artista vai ter em acreditar em algo imaginário. Então, assim, também é da nossa área imaginar o que está acontecendo ao nosso redor. Imaginar que tem uma coisa que pode estar acontecendo no meu corpo, né, e que pode estar acontecendo fora de mim. Por exemplo, se eu falar aqui agora, Jorge, imagina que tem uma pessoa do seu lado e essa pessoa está com unhas enormes e ela vai arranhar o quadro negro inteiro. Eu só usei palavras, eu não usei gesto nenhum. Isso já pode provocar um arrepio. Jorge, imagina que parou do teu quarto, parou na frente da sua casa e estacionou e foi embora um caminhão de lixo lotado. Só de você criar a associação da imaginação com o caminhão de lixo, você já sente nojo. Então, assim, a imaginação, a ação, o espaço, o tempo, tudo isso associados podem criar sensações no ator que, se bem criadas e bem dilatadas na sensação do corpo e da voz dele, podem, por consequência, criar sensações no espectador também, né? Porque eu acredito que atuar bem significa acreditar tão profundamente naquilo que você está fazendo, a tal ponto que aquele que te assiste acredita junto. Na verdade, né, o espectador ele atua junto com o ator que está atuando de verdade. Então, assim, sem se esconder atrás de um belo texto, de um belo figurino, ou de uma direção que às vezes apaga o tamanho do ator ou as possibilidades do ator. Então, assim, acho que o treinamento, independente da categoria do treinamento ou do encaminhamento dele, eu acho que ele vai fortalecendo isso. E eu digo isso porque os mestres que eu acabei tendo, eles são artistas e atores capazes de fazer isso. E com o tempo eu acabei me tornando capaz de fazer também, né? Não igual a eles, né? Tem que treinar um pouco mais, mas assim, quando você vê, você fala, caramba, né? Mas para isso você tem que ver. Isso só da parte da antropologia teatral, que é pré-expressividade, que é aquilo que ainda não é circunstância. Quando você junta isso a outras formas de técnica também para construir um personagem, como, por exemplo, você vai fazer um personagem que ele é um mafioso. E aí você vai usar uma matriz, que seria uma qualidade energética de algum animal.
esse mafioso, se ele for um líder, vamos chamar assim, agora todo mundo vai pensar em algum filme, sei lá, Poderoso Chefão, né? Pensa no Vitor Corleone. Você acha que ele poderia estar usando uma matriz energética de uma galinha? Não. Mas de um gorila é possível. De um crocodilo é possível. Entende? Você acha que ele estaria usando uma matriz energética de ar? Né? Tipo, o corpo dele está sendo invadido imageticamente por algo tão fluido quanto o ar? Não, ele é pesado. Mas se você coloca terra ou fogo, faz sentido. Então, assim, a gente precisa desse espaço subjetivo e imagético e físico para poder construir tanto a pré-expressividade quanto a expressividade. Né? No momento da expressividade, você constrói um personagem e isso não exclui, ó, isso tem a ver com qualidade de tempo, espaço, força, imaginação e psicologia também, porque seu personagem ele pensa, né? Eu penso, você pensa, né? O errado, eu acredito, do processo é quando o artista acha que psicologizar é esfriar o processo, que não tem nada a ver. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre caminhos de construção realista, né? Quando você cria um objetivo de cena que é provocar algo em alguém que está com você em cena, a sua atuação fica muito mais vívida, ela fica muito mais pulsante do que você achar que atuar é imitar alguém que faz uma coisa muito boa. Quando você imita alguém, só puramente, porque imitar também é uma vertente. Mas quando você só imita, o que você cria no palco? Você cria uma pessoa fazendo alguma coisa independente de quem está com ela. Entende? Às vezes você está numa briga, dois personagens numa briga, A e B. A tá berrando, B tá sussurrando. Cara, uma hora isso vai ficar esquisito. Se o B só sussurra, por que você vai continuar gritando? Então, assim, é um jogo. E aí eu acho que a analogia, por exemplo, do lutador é uma analogia muito boa. Você, enquanto. Vou usar mais do lutador, do jogador de futebol, ainda que eu não seja fã necessariamente desses esportes, eu acho que são analogias que funcionam. Se você parar para pensar que o seu companheiro de time jogou a bola não na sua reta, mas jogou em fundo lateral, você não vai ficar se lamentando porque aquela bola não chegou em você. Tu vai correr atrás da bola. Simples assim. Isso não significa que você não está pensando, né? Quem já viu vídeos do Ronaldinho Gaúcho pensa assim, cara, como é que ele faz isso por reflexo? Isso tem a ver com treinamento, mas isso é pensar. Então, assim, o pensar ou psicologizar do ator, ele tem que estar relacionado ao afeto. Então, assim, são uma série de técnicas que você pode seguir. Aí a gente tem aí a Ivana Chubbuck, que é Uta Hagen, e todos os discípulos de Stanislavski, o próprio Stanislavski, utilizando a psicologia de um personagem para transformar aquele imaginário daquela vida que não é tua em sua. Então, assim, atuar bem, seja numa atuação mais teatral, no sentido de dilatada, menos realista e extra-cotidiana, assim como uma atuação cotidiana, atuação mais cotidiana, mais realista, uma pessoa que você possa identificar na rua, todas elas não são você e são você ao mesmo tempo. A história de vida não é a sua, mas o afeto é o seu. Quando eu identifico um personagem que viveu isso e aquilo, eu não tenho que ficar me limitando a imitar algum ator que fez isso num filme ou numa novela, porque isso seria estar atuando de uma maneira falsa. Eu preciso aprender a como tornar aquela história, como tornar aquela circunstância o mais pessoal possível, jogando com aquele outro ser humano que está comigo também. Então, assim, tudo aquilo que o personagem A joga para o personagem B, eu transformo em pessoal do Vitor. Então, assim, eu não viro Hamlet. Eu entendo o que Hamlet passa, entendo os afetos acionados por ele, por isso que psicologizar e estudar é fundamental, ter um diário de bordo, um livro de orientação é fundamental, eu entendo. Aqui ele está vivendo uma certa angústia. E qual é o objetivo dele nessa cena? O objetivo dele é causar isso em Ofélia. O objetivo dele é causar isso aqui em Polônio. O objetivo dele é causar isso aqui com o fantasma do pai. Então, onde que eu resgato ou construo isso em mim nele, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de afeto, né, a gente está falando de vulnerabilidade, né? As emoções elas são involuntárias, né? Eu não escolho ficar com raiva agora. Alguma coisa acontece que me deixa com raiva. Então, assim, acho que o caminho ou feliz, ou angustiado, ou com medo. Então, assim, acho que o caminho do ator, a inteligência do ator é construir esse fio condutor que vai
disparar em você os afetos necessários, porque quando você, enquanto espectador, seja do teatro ou do cinema, você vê um ator vulnerável, e quando eu digo vulnerável, pode ser tanto de forma positiva quanto negativa, pode ser feliz, triste, desesperado ou alegre, gargalhando. Quando você vê aquilo acontecendo de verdade, você não tem dúvida, cara. Você fala, essa pessoa está vivendo alguma coisa. Pode não estar 100%, ela pode não ter perdido a identidade dela, mas que ela está vivendo o negócio, ela está vivendo o negócio. Então, assim, o que muitos alunos, às vezes, alguns adoram, outros se decepcionam, né? Quando passam por mim, por exemplo, enquanto professor, enquanto preparador, né? Alguns atores, achar que atuar bem é você criar uma mimetização perfeita de uma pessoa que existe. Esse é um passo que você vai associar ao conflito emocional do personagem para despertar os seus afetos pessoais. Porque se eu estiver angustiado com a presença do fantasma do Hamlet, que é o meu pai, quem está angustiado é o Vitor, não é o Hamlet. Se eu me afasto demais daquilo, o personagem não sou eu, mas os afetos que o personagem vive têm que ser despertados em mim. Então, se eu estiver angustiado, eu vou ter que descobrir os caminhos técnicos para liberar essa angústia em mim. Se eu estiver feliz pra caramba, eu vou ter que liberar isso em mim, seja isso de uma forma antropológica, ação física, imagética ou psicológica. Mas sou eu. E isso também, cara, é muito libertador. É por isso que é tão difícil parar de atuar ou parar de fazer teatro. Porque quando você vê um ator completamente entregue, seja na tela ou seja no palco, é muito difícil. Você tem aquela sensação de suspensão do tempo e espaço, sabe? Você fala assim, caralho, tem alguma coisa acontecendo de verdade aqui na minha cara e todo mundo, embora seja uma ficção, o negócio está me atravessando de uma tal maneira, muitas vezes mais intensa, 1000 vezes mais intensa do que seria na realidade, do que seria na rua, né? Porque embora a gente pense que só faz teatro no palco, a gente faz teatro o tempo inteiro, né? As nossas máscaras sociais, ou a forma como a gente gostaria de ser visto, né? O personagem, né? O boneco que a gente cria, o avatar que a gente cria da gente mesmo, ele determina como a gente se comporta. Como a gente se comporta no âmbito coletivo, né? Na rua, como a gente se comporta em casa, sozinho. Então, assim, somos nós. Eu acho que é uma questão de aprender a separar, criar as analogias necessárias, fisicalizar, imaginar e psicologizar aquilo para que seja seu. Então, o ator ele está ali, ele liberando o leão que existe dentro dele, ao mesmo tempo ele está domando, né? Porque se ele também entra 100% naquilo, ele perde a identidade, aí já estamos falando de esquizofrenia, não de atuação, né? Interessante que quando você estava descrevendo, eu lembrei muito da atuação do Heath Ledger como Não tem Coringa, como não né? lembrar. Tem vários vídeos, tem um vídeo do Aaron Eckhart, que foi o cara que fez o Duas Caras, que falou que ficou na sala com o Heath Ledger, e ele ficou uma hora ali, sei lá, fazendo aqueles sons, aqueles grunhidos ali do Coringa, né? Realmente vivendo Exatamente. esse afeto, né? É isso, cara. Eu acho que ele é um exemplo maravilhoso, né? Assim como ele, temos vários, porque não é gravou, começou, ou não é terceiro sinal, agora sim, né? É, o personagem, ele não entra em cena, ele entra em algum lugar porque ele estava em outro. Então, assim, o trabalho do ator, ele tem que ser preparatório, sabe? Você não pode. Ele tem que ser antes da cena começar, antes da peça começar, antes do filme começar, antes do ação, ele já tem que estar em contato com aquilo, ele tem que estar movimentando aqueles afetos necessários para que você consiga chegar no 100% da cena, porque é muito fácil e triste ver gente atuando mal ou atuando no 50%. A gente gosta, a gente que é espectador, a gente gosta de ver gente atuando no 100%. E às vezes o 100% pode ser extremamente econômico, o 100% não é ficar descabelado, alucinando. Às vezes uma coisa extremamente econômica, porém muito sincera, demanda uma coisa, um esforço muito grande, né? Tem uma frase do Jacques Lecoq, né, um cara muito importante na atuação, na construção da vida do ator, que ele falava assim: a arte da atuação é a lei do maior esforço para o menor efeito. Então, assim, o esforço por detrás é muito maior do que aquilo que aparece. A gente mostra a ponta do iceberg, mas a gente, na verdade, já está trabalhando aquilo há muito tempo. Daí a necessidade, para mim,
indispensável do treinamento cotidiano, né? Não importa se é todo dia, porque cada um tem uma vida diferente, necessidades, aí volta toda a vida material. Mas estar treinando cotidianamente, né, rotineiramente, é fundamental, porque a gente enferruja, cara. A gente enferruja até na bicicleta, né? Mentira quem fala que você nunca mais esquece. Fica anos sem andar de bicicleta, você não vai andar com a mesma destreza. Então, assim, esteja treinando. Ou você fala assim, o lutador ou o jogador ele tem que esperar o campeonato para começar a treinar? Tem que esperar estar inscrito? Não, cara. Você tem que treinar. Então, assim, o atleta, eu acho que eu gosto muito de trabalhar com atletas ou ex-atletas em cena porque eles entendem o fator disciplina, né? Eu odeio, é porque assim, odeio, eu amo a arte do ator, mas eu odeio certos atores, que são aqueles que dependem do gênio, dependem do temperamento e às vezes mandam muito bem. Mas esses eu quero distância. Eu gosto dos disciplinados, sabe? De pessoas que entendem que atuar é uma coisa extremamente coletiva e que por isso precisam ter uma boa relação com aqueles que estão ali, né, cara? Então, o fator técnico ele é um conjunto, né? Tempo, espaço, fiscalização, imaginação, psicologia, tudo isso está alinhado. E outra também, cultura geral, sabe? Eu acho que não é demais Repertório, né? repertório, cara. Repertório. Se você, por exemplo, não nunca ouviu falar, você não precisa ser um palhaço ou um bufão, mas se você nunca ouviu falar sobre ou nunca viu, você já gera um preconceito que limita a sua capacidade de atuar. Então, assim, estuda tudo, cara. Vai a museu, vai em tudo que é lugar, tudo pode ser material para a sua atuação. De repente, o próximo personagem que você vai construir, ele começou a ser construído a partir de uma exposição que você assistiu em algum lugar. Aquele conjunto de imagens te gera uma sensação ou te gera uma ambientação, fomenta. Você olha um quadro, cara, e aquilo ali te transporta, né? Esse transporte ele vai se somando ao que te afeta e ao que não te afeta, ao que te afeta. E isso é importante. Eu acho que o ator ele precisa abraçar o que afeta ele positivamente, mas o que afeta ele negativamente também. É estudo, sabe? Para que o ator é isso, né? O personagem não necessariamente ele vai estar vivendo uma vida feliz, ou ele vai estar vivendo um momento agradável, ele pode estar vivendo um momento péssimo. E como é que você vive um momento péssimo sem se matar? Ou sem que isso custe muito do seu emocional e psicológico. Por isso que a arte da repetição ela é fundamental. E a técnica ela é fundamental. A partitura ela é fundamental. Se você atingir um determinado grau de atuação vigorosa com base numa intuição do momento, não tem como você repetir isso depois. Isso não vira um vocabulário. O ator precisa criar um vocabulário dele, assim como um atleta cria um vocabulário, um dançarino cria um vocabulário, independente da coreografia ou independente do treino, né? Porque nenhum atleta de jogos coletivos, por exemplo, ele nunca vai replicar o que ele treinou. Porque do outro lado, tem um outro time que treinou outras coisas que vai te obrigar a mudar o tempo inteiro. Na atuação é a mesma coisa, independente do ensaio. Porque tem uma coisa do outro lado chamado público, que te atravessa, não tem jeito. Seja ele quieto ou participativo, se a peça tiver interação ou não tiver interação, o público está ali e a presença dele muda coisas que nunca apareceram no ensaio e mudam coisas de micropercepção, às vezes não são nem macropercepções. Então, assim, eu acredito que a partitura, vamos falar de partitura, né? O músico usa partitura. É muito engraçado assistir um ensaio de um músico, né, cara? Ou de uma banda, porque é muito racional, né? É quase matemático, né? Tá lá tocando e enlouquece. Banda de rock, né? Sempre gostei muito de rock, então você vê uma banda de rock ensaiando, você fala, cara, agora eles vão pirar. Aí do nada eles param, refazem, anotam coisas, tiram coisas que existiam. Então, assim, a partitura é o quê? É uma espécie de uma prisão para você ter uma liberdade. Você precisa, enquanto artista da cena, criar um chão, um repertório, para que você saiba por onde você vai se orientar. E na hora da cena, você pode até se permitir esquecer um pouco dele, para poder fazer aquilo que um músico não vai replicar o ensaio, ele vai replicar aquilo que o encontro, né, com o público vai demandar. Mas está tudo ensaiado, né? O ensaio ele não te engessa.
o treinamento ele não te engessa, ele te aumenta vocabulário para que você tenha a capacidade de criar e voar e de ir mais longe, né? Porque afinal de contas, se você faz isso e não apresenta nunca para público, aí deixou de ser a arte, né? Que é o encontro e virou uma terapia, virou uma outra coisa que a gente pode criar um outro nome que existe frentes disso também. Não é desmerecendo, mas aqui eu estou falando, né, do ator que está se profissionalizando, da atuação enquanto ofício, né? Então, eu acho que esses caminhos eles são fundamentais. Inclusive o Rousseau fala isso, né? Quando eu sigo uma regra que eu mesmo criei, eu não estou sendo aprisionado, mas estou exercendo a minha própria liberdade, né? Isso se relaciona com essa questão da disciplina e tudo. Eu quero falar com você também sobre os projetos novos que você está desenvolvendo. Vai ter os Mamutes aí, texto do Jobilac, direção sua, né? Que vai entrar em cartaz agora na sede. Fala um pouquinho sobre os Mamutes e também os cursos que você vai dar, como o ouvinte, né? Ou também, não é só ouvinte, porque eu vou também colocar o programa no YouTube, enfim. O público que está Maravilha. assistindo, se interessar, pode fazer um curso com você. Com certeza. Ó, eu vou estar fazendo aqui agora, nos meses de janeiro e fevereiro, cursos tanto de teatro físico e energético, e um outro curso de teatro realista também, de atuação realista, não teatro realista, atuação realista, que aí isso cria uma possibilidade tanto para o teatro quanto para o audiovisual, né? Tem pessoas com interesses diferentes, eu acho que são todos válidos, mas acho que independente de qual for o interesse da pessoa, que seja um caminho interessante, que deixe uma ferramenta, né? Acho que a palavra ferramenta me serve muito, sempre me serviu muito, né? Eu acho que quando vira só um acontecimento, eu acho pouco. Nada contra a arte do acontecimento, mas é importante você fazer isso. Então, agora nos meses de. Ainda as datas estão a ser confirmadas ainda, mas serão nos meses de janeiro e fevereiro esses dois cursos, tanto de teatro físico e energético, quanto de atuação realista, né? Com base na atuação realista com base na Ivana Chubbuck, que é uma discípula de Stanislavski também, e as peças agora eu tô com a peça Os Mamutes, né, do Jobilac, ela vem de uma formação de atores, né, de um curso que foi feito e tudo mais, mas eu achei tão legal o processo final que eu resolvi dar continuidade e vai ter uma roupagem nova, vai ter uma cara nova, mas é isso, eu acho que o Jobilac, enquanto autor, ele é um cara excelente, excepcional, porque ele consegue enxergar a tragicomédia do brasileiro de uma forma nevrálgica, assim, central. E eu sempre gostei muito desse texto, né? Consegui montar e agora vamos remontar no dia 17. Vai do dia 17 até o dia 1º de fevereiro, podendo prorrogar isso ainda estamos ainda em estudos, estamos ainda em negociações. Então vai acontecer dia 17 agora, uma primeira temporada oficial, né, fora de escola. Agora a Vera, né, com tudo que tem direito. A partir do dia 17, os ensaios já começam já voltaram já os ensaios. Amanhã tem ensaio, sábado tem ensaio, domingo deve ter ensaio. E aí convido todo mundo que está aí escutando também a ir lá na sede das CIAs, que fica lá na Lapa, né? É a companhia dos atores, que, na minha opinião, é a companhia mais importante do Rio de Janeiro, historicamente falando, né? A companhia que tem uma sede ali num lugar tão central, não é uma sede, não é um lugar da Zona Sul, né? É um lugar extremamente democrático, como a Lapa, ficaria na Escadaria Selarón, dia 17 de janeiro, os Mamutes, texto Jobilac e minha direção, e acredito que agora a gente vai alcançar uns degraus a mais ainda do que alcançamos antes. Então, agora é para valer. Quando você faz dentro de escola, né, cara? Você ainda está meio protegido ali no ambiente seguro. Quando você bota a cara numa pauta, num teatro, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer. Fora isso, também, ainda para esse ano, pretendo retomar uma outra peça que fiz no ano passado, que é o Despertar da Primavera. Estou vendo aí também datas para o Despertar da Primavera poder voltar. Eu gosto dos extremos, né? Eu gosto do drama dramão e gosto da comédia rasgada, assim. Eu gosto. O meio termo ele ainda não me seduziu. Quem sabe um dia. Mas eu gosto de bastante de drama também. Despertar da Primavera que traz uma temática, porra, mais atual impossível, né? Sobre
a impossibilidade do diálogo, a imposição de normas e costumes praticamente difíceis de serem transpostos, né? A sexualidade reprimida e a não poder conversar sobre isso, não poder fugir às regras da sociedade, como tirar boas notas ou estar bem aplicado, sem que haja uma reflexão do porquê disso tudo, né? Por que reprimir certos assuntos? Por que essa importância tão exacerbada aí ao fator educação, que na verdade muitas vezes mais oprime do que liberta, né? É muito difícil encontrar lugares de educação que de fato façam os alunos estarem ali sentindo um prazer. No caso do Mamutes ali, a gente tem uma que agora é dia 17 é a próxima, galera, é o Mamutes, hein? Falei do Despertar, mas estou falando do Mamutes agora. Que já tem ali toda uma narrativa caótica, exuberante, irreverente de um personagem que é uma situação distópica, né? Basicamente lá o Leon, que ele se depara com uma nova categoria de emprego, né? Que seria trabalhar numa multinacional chamada Mammoets Food, que vende carne humana, né? Vende carne de mamute, na realidade. E aí na peça, é o tipo de peça que ou você constrói junto com ela, ou você vai ficar esperando que ela te dê uma resposta, ó, spoiler, né? Alerta de spoiler. Ou você vai ficar esperando uma resposta que não vem. Então a construção, isso eu acho muito bom também. Eu acho que o público precisa construir junto. Eu acho que nada contra a novela, mas a novela ela dá as coisas de uma forma tão mastigada para as pessoas que a novela, as redes sociais também, que parece que o ser humano vai cada vez perdendo mais o seu poder de criticidade, o seu poder de pensar por si mesmo e de poder criar suas próprias narrativas, né? Não existe uma única narrativa para Mamute. Mas sobre ainda a história, né, o que está no texto, um jovem entra num cinema, assassina com tiros de metralhadora 123 pessoas e ninguém dá a mínima. O governo não dá a mínima, ninguém faz nada com isso, ninguém se importa. Embora a história seja fantástica e surreal, eu acho que poucas coisas são tão atuais quanto isso, né, cara? Eu acho que os fenômenos mais absurdos, eles têm uma. Se eles não ficarem sendo massificados todos os dias, o que é muito difícil, né? Eles têm uma validade de 48 horas, né? Uma pesquisa aí que eu esqueci agora de onde, depois trago a fonte, que falava assim: você pode fazer qualquer coisa, boa ou ruim, na rede social. 48 horas depois, ninguém nem lembra mais. Ninguém Os nem quer chamados saber. training topics, né? Fica É, no training topic e depois ninguém lembra mais. exatamente, assim, a gente está cercado de atrocidades diárias que, pô, isso daí é uma percepção que eu sempre tive de criança, sabe? O jornal, antes das redes sociais, né? O jornal ele mostrava uma tragédia, na sequência ele mostrava os gols da rodada do Brasileirão. Então, assim, é uma tragédia, mas não te dá tempo de associar afetivamente com aquilo, a ponto de poder ter um pensamento crítico e de uma iniciativa de ação de mudança. Então, assim, Não pode gerar revolta, né? Porque revolta é perigoso. não. A revolta Revolta é gera perigoso. mudança, né? Exatamente, e o povo revoltado não consome, né, cara? Então, assim, e justamente a peça traz uma tragédia de pessoas que são mortas, a sociedade não liga, ou poucos ligam, né? E isso não tem o impacto necessário, e aí uma multinacional, para a gente poder falar desse neoliberalismo cada vez mais disfarçado de tudo que é coisa, né? De salvador de tudo, se apropria de uma tragédia que não é dada importância ou dada uma importância muito pequena para poder utilizar carne humana, ou seria carne de mamutes, e aí fica também a brincadeira, mamutes, né? Animais extintos, né? Animais que já existiram, que já tiveram algum tipo de valor ou importância, mas que hoje não tem mais. Então, assim, mamutes acabam sendo. Tem muitas interpretações, né? A minha, que não é fechada, mas é aberta, é seres humanos sem valor. E isso também abre um outro leque crítico. Será que existem pessoas na nossa sociedade que podem ser mortas, têm o direito de ser mortas e ninguém liga? E a vida segue normalmente? Eu acho que isso é meio diário, a gente vem acompanhando isso no noticiário constantemente, né? A gente acompanha isso em noticiário, a gente acompanha isso nas favelas cariocas, a gente acompanha isso no massacre da Palestina, a gente acompanha isso em uma série de coisas. Pessoas que têm, algumas pessoas têm um valor de vida acima do que outras, né? Então, assim, algumas viram carne de mamute
E a gente tem esse protagonista aí, esse herói trágico aí que vai tentar um emprego nessa multinacional, até porque também a questão empregatícia também já está vulnerável e ele vai encontrando personagens assim exóticos, muito loucos, seguindo muito aquela vibe, aquela característica de Alice no País das Maravilhas, né? Que você acorda numa realidade muito louca e vai encontrando pessoas que vão te dando pistas de para onde você deve seguir. Então aparece tudo que é personagem louco, aparece super-herói, aparece guerrilheiros, aparece apresentador infantil, enfim, que é acionista também da multinacional, da Mammoets Food, né? Tem a Mammoets Food, que é essa multinacional que vai se realimentando, né? Se retroalimentando de pessoas. Então, é antropofagia neoliberal, será? Não sei, é uma interpretação, mas tem muitas possibilidades daí da gente entender a desvalorização humana, que não é de agora, mas a comercialização da desvalorização humana, né? Mas, apesar do meu ponto de vista crítico aqui, é uma peça que, cara, se a pessoa chegou e riu, tá ótimo, porque eu acho que ser inimigo do entretenimento também é um erro, é um equívoco. Eu acho que a risada ela tem um poder crítico muito bom, a começar por te divertir. Ela te diverte, se ela te diverte, você lembra dela. E de repente, em algum momento, que eu acho que a obra artística é assim também, né, cara? Ela começa na apresentação, mas ela às vezes leva o after, tem um depois da peça, né? A mesma noite alguém pode ir para o bar ou pode ir para casa. Quando a peça é boa, ela fica dias com você, né? E eu acho que a significação ou o respaldo de uma peça, ela continua com aquele que assistiu o tempo que for necessário, né? Então, é preciosismo demais o artista achar que ele tem domínio da sua obra, né? A socialização da arte, ela é fundamental, porque a construção e a leitura crítica e a nível de entretenimento, ela pertence a todo mundo, ela é livre. É, Dia sem 17 de dúvida. janeiro. Então, dia 17 na sede da Companhia dos Atores, né? E quem quiser pode procurar os Mamutes no Instagram, né? O perfil. Também tem o Isso, perfil no Instagram também. Só botar Vitor, né, com C, Leal isso. no Instagram. E te perguntar, eventualmente, sobre os cursos também que você vai dar, etc. Né? Perfeito. Vou começar em breve agora, estou só fechando as datas, mas vai começar logo. Para fechar, então, eu queria fechar te perguntando fazendo uma pergunta para você Vamos e lá. te propondo um desafio de você responder de forma curta. Talvez com uma Vamos lá. outra frase ou com uma outra pergunta, né? Porque, Tá. tipo um pinga-fogo, né? Vamos lá. O que você acha que é o principal problema do mundo? Do mundo, É, na minha opinião, o principal problema do mundo é acreditar que você pode usar pessoas como um trampolim, assim. É a falta de. Eu acho que é a total perca de solidariedade. Eu acho que é Walking Dead. Eu acho que as pessoas já estão vivendo como se estivessem em um apocalipse zumbi, retendo informações, tentando se dar bem umas em cima das outras. E eu digo isso do ponto de vista do teatro mesmo, cara. O principal problema do mundo é a individualização de tudo, de informação, riqueza, e riqueza de todas as naturezas, não só materiais. Assim, eu acho que o maior problema do mundo é a perca total da humanização, né? A gente perdeu a solidariedade, perdeu o poder de pensar que juntos a gente poderia ir mais longe. o que você considera uma vida bem vivida? Cara, eu acho que uma vida bem vivida, eu acho que é uma vida onde você tem talvez sorte. Essa pergunta é bem mais difícil, viu? Mas talvez a sorte de encontrar algo que você consiga se apaixonar por isso. Eu acho que, embora eu não seja um romântico, eu acredito muito na paixão, sabe? No vigor e no propósito, mas não como uma missão estoica. Por exemplo, isso é um problema da minha vida, né? Eu encontrei uma coisa, eu sou apaixonado por essa coisa. Consequentemente, eu faço essa coisa bem, mas consequentemente, eu estou inserido num mundo que não me permite fazer sempre do jeito que eu queria. Então, eu acho que a maior dificuldade da vida é você conseguir lidar com todas as questões sem perder a paixão pelo que faz.
E para fechar, te agradeço muito por essa entrevista, pela tua participação. Se você pudesse colocar uma frase que iria aparecer no outdoor, em vários outdoors no mundo inteiro, todo mundo ia ver essa frase, qual seria? Caraca. Uma frase ou uma foto? Uma frase, uma foto, cara, eu acho que seria uma imagem, assim, uma foto de pessoas juntas, reunidas, fazendo alguma coisa.